E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos retomar o estudo da aceleração para o movimento de uma partícula sobre o eixo X. Antes de começar o estudo propriamente dito, vamos retomar alguns conceitos abordados em vídeos anteriores. Nós já vimos que a aceleração média de uma partícula é dada pela razão, ΔV sobre ΔT. Vimos também que a aceleração da partícula em certo instante t é igual à derivada em relação ao tempo da velocidade da partícula. A partir dessa igualdade, vemos que a aceleração é uma medida da taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Vamos começar agora o nosso estudo. Considere uma partícula se movendo sobre o eixo X. Nós já sabemos que a velocidade da partícula em certo instante t é igual ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da posição da partícula versus tempo. Para a aceleração, o raciocínio é exatamente o mesmo. A aceleração da partícula em certo instante t é igual ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da velocidade da partícula em relação ao tempo. A partir de agora, nós vamos utilizar esses dois conceitos e essas duas observações na resolução do exercício que se encontra na região central do quadro. Observe o primeiro gráfico. Aqui nós vemos como a posição da partícula varia com o tempo t de forma qualitativa. Nosso propósito é o de construir o gráfico da velocidade versus tempo e o gráfico da aceleração versus tempo. Vamos começar com o gráfico da velocidade. Analisando esse primeiro intervalo, vemos que o ângulo θ está no primeiro quadrante. A inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto considerado, nesse instante intermediário considerado, nos dá um ângulo θ no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. À medida que o tempo passa, a inclinação da reta tangente aumenta, o ângulo θ aumenta, até estabilizar, até permanecer constante no segundo intervalo. Consequentemente, se o ângulo θ aumenta, a tangente de θ aumenta, logo o módulo da velocidade também aumenta, acompanhado de um sinal positivo, já que a tangente de θ é maior do que zero no primeiro quadrante. Posteriormente, como θ permanece constante, a velocidade permanece constante no segundo intervalo. Portanto, de forma qualitativa, nós temos um comportamento aproximadamente igual a esse aqui. A velocidade aumenta e permanece constante no segundo intervalo. Observe o gráfico. A partir do instante t2, vemos que o ângulo θ continua no primeiro quadrante, porém, o ângulo θ diminui com o passar do tempo, atingindo um valor mínimo no instante t3. Então, observe que a inclinação θ vai diminuindo até atingir um valor mínimo no instante t3. Observe que a tangente no instante t3 não é horizontal. θ atinge um valor mínimo diferente de zero. Logo, nesse intervalo, se o ângulo θ diminui até atingir um valor mínimo, a tangente de θ diminui, consequentemente o módulo da velocidade diminui, acompanhado do sinal positivo. O valor mínimo de θ implica no valor mínimo da velocidade. Logo, nós temos algo do tipo: a velocidade atinge um valor mínimo no instante t3. A partir do instante t3, o ângulo θ continua no primeiro quadrante e aumenta com o passar do tempo, até atingir um valor máximo no instante t4. Então observe, θ aumenta, a tangente de θ também, consequentemente o módulo da velocidade aumenta, acompanhado de um sinal positivo. O valor máximo é atingido no instante t4. Portanto, a velocidade passa a aumentar e atinge um valor máximo no instante t4.
A partir do instante t4, θ continua no primeiro quadrante e diminui com o passar do tempo, até θ se tornar igual a zero a partir do instante t5 até o instante t6. Logo, reforçando, a partir do instante t4, θ diminui até se tornar zero nesse intervalo. Se θ vale zero, a tangente de θ é zero, consequentemente a velocidade se anula nesse intervalo de t5 a t6. Então nós temos esse comportamento aproximado. A partir do máximo, a velocidade diminui e vai para zero no intervalo de t5 a t6. Observe como o resultado concorda de fato com a teoria. Nesse intervalo, a partícula permanece em repouso, a posição não varia com o passar do tempo, ela permanece constante. Logo, se a posição não varia, a partícula está em repouso, velocidade nula. Muito bem. A partir do instante t6, conforme eu ilustro no gráfico, o ângulo θ vai para o segundo quadrante do ciclo trigonométrico. Observe que o ângulo θ agora, ele passa, além de estar no segundo quadrante do ciclo trigonométrico, à medida que o tempo passa, o ângulo θ vai se aproximando de 90 graus. Se o ângulo θ se aproxima de 90 graus, nesta situação em que a tangente é menor do que zero, eu posso afirmar que o módulo da velocidade aumenta, porém acompanhado de um sinal negativo. Portanto, eu reforço. O ângulo θ agora está no segundo quadrante e nesse início, à medida que o tempo passa, a inclinação, o θ, vai se aproximando de 90 graus. Logo, o módulo da velocidade aumenta, acompanhado de um sinal negativo. Então aqui nós vamos observar um aumento no módulo, porém com o sinal negativo. Eu estou abaixo do eixo horizontal. O que acontece à medida que o tempo passa? Observe o seguinte: o ângulo θ se aproxima de 90 graus pelo segundo quadrante e se estabiliza em um θ fixo no intervalo de t7 a t8. Então, nesse intervalo, a velocidade é constante e negativa. Então, na primeira região, o módulo da velocidade aumenta acompanhado de um sinal negativo até permanecer constante no intervalo t7, t8. Observe, reforçando, que aqui nós temos um segmento de reta. Então, o ângulo θ no segundo quadrante é constante. Logo, o módulo da velocidade é constante acompanhado de um sinal negativo. Muito bem, então vamos deixar isso bem claro nessa região do gráfico. Muito bem, para finalizar, observe agora o seguinte. Nesse último intervalo, o ângulo θ, observe a tangente, o θ continua no segundo quadrante. Só que agora, com o passar do tempo t, esse ângulo θ vai se aproximando de 180 graus. Ele vai se aproximando de π. Consequentemente, o módulo da velocidade diminui, o valor numérico diminui acompanhado de um sinal negativo. Então eu tenho isso aqui, ó. O módulo da velocidade diminui acompanhado do sinal negativo. E com isso, eu consigo fazer um esboço qualitativo do comportamento da velocidade da partícula em relação ao tempo t. Muito bem. Observe o gráfico obtido. Vamos fazer mais algumas observações. Observe o seguinte. Até esse instante de tempo, até o instante t5, a velocidade é maior do que zero. Isso significa que a partícula está se movendo a favor do eixo x. Então vamos escrever isso. Até o instante t5, a partícula está se movendo a favor do eixo x. Nesse intervalo,
de T5 a T6, a partícula, eu vou abreviar aqui, permanece em repouso. A partícula está parada. Nessa última região, do instante T6 até o instante T9, a velocidade da partícula é menor do que zero. Isso significa que a partícula está se movendo na mesma direção, porém em sentido oposto ao eixo x. Logo, a partícula estava se movendo a favor de x, ela para durante um certo intervalo de tempo e inverte o sentido do movimento. Então aqui nós temos a partícula se movendo contra a orientação do eixo x. Muito bem. Observe o gráfico obtido. Vamos agora construir o gráfico da aceleração versus tempo, tomando como base esse ponto da teoria. Então vamos lá. Observe esse primeiro intervalo no gráfico da velocidade versus tempo. Perceba que a inclinação da reta tangente ao gráfico da velocidade versus tempo permanece aproximadamente constante. Lembre-se, trata-se de um esboço qualitativo. Se o ângulo θ está no primeiro quadrante e é aproximadamente constante, θ constante, tangente constante, aceleração constante e positiva, pois nós estamos, eu reforço, no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Então a aceleração, ela vai ser aproximadamente constante aqui. E olha o que acontece no segundo intervalo. A velocidade da partícula permanece constante. Neste caso, a inclinação da reta tangente, o ângulo θ aqui, vale zero. Se θ vale zero, a tangente vale zero e, portanto, a aceleração é nula. Perceba como isso se justifica. Velocidade constante, aceleração nula. Logo, a aceleração nesse segundo intervalo vai para zero. Muito bem. Observe o gráfico obtido. A partir de agora, vamos para o terceiro intervalo. Observe o seguinte. Aqui, a inclinação da reta tangente, nesse meu esboço, nos dá nitidamente um ângulo θ no segundo quadrante. Se θ está no segundo quadrante, eu vou aplicar o mesmo raciocínio, basta trocar o módulo do vetor velocidade pelo módulo do vetor aceleração. Bom, no início desse terceiro intervalo, o ângulo θ se encontra no segundo quadrante, se aproximando do ângulo de 90 graus. Portanto, o módulo da aceleração aumenta nesse início, acompanhado de um sinal negativo. Então, o módulo da aceleração aumenta, acompanhado de um sinal negativo. Muito bem. Lá no meio do intervalo, mais ou menos, a inclinação da reta tangente, que antes se aproximava de 90 graus, agora essa inclinação faz com que θ se aproxime de 180 graus. E θ vai para 180 graus no instante T3. Consequentemente, se θ se aproxima de 180 graus, o módulo da aceleração diminui, acompanhado de um sinal negativo. Portanto, nós temos um pico aqui, porque o módulo da aceleração agora tem que diminuir, acompanhado de um sinal negativo, até atingir o valor nulo. A aceleração vai para zero no instante T3, porque a tangente aqui é horizontal. A tangente aqui é a tangente de π, que vale zero, de acordo com a análise do intervalo anterior. Se a tangente de π vale zero, a aceleração vale zero. Observe a construção qualitativa do gráfico da aceleração versus tempo. Muito bem. Vamos agora dar sequência. Nesse próximo intervalo, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto intervalo agora. Observe, a inclinação da reta tangente, o ângulo θ, volta para o primeiro quadrante e começa a aumentar. Portanto, se θ está no primeiro quadrante e aumentando,
o módulo da aceleração aumenta acompanhado de um sinal positivo, nesse início do quarto intervalo. Lá para o meio do quarto intervalo, a inclinação da reta tangente começa a diminuir. O ângulo θ no primeiro quadrante volta a diminuir e θ vai para zero no instante t4. Portanto, mais uma vez nós temos um pico aqui, porque no início o módulo da aceleração aumentou, acompanhado de um sinal positivo. Posteriormente, o módulo da aceleração diminuiu, acompanhado de um sinal positivo, pois no início θ aumentou, posteriormente θ diminuiu. Então nós temos aqui um pico e mais uma vez, no instante t4 a tangente é horizontal, então a aceleração vai necessariamente para zero. Então observe o gráfico obtido, lembre-se, trata-se de um esboço qualitativo. Muito bem? A partir do instante t4, então agora nós estamos nesse intervalo. Vamos fazer um esboço da reta tangente. Então observe, nitidamente, o ângulo θ agora se encontra no segundo quadrante. No começo do intervalo, o ângulo θ no segundo quadrante se aproxima de 90 graus. Logo, o módulo da aceleração aumenta, acompanhado de um sinal negativo. Guarde isso. Lá para o meio do intervalo, esse ângulo θ, ele no segundo quadrante passa a se aproximar de 180 graus. Logo, o módulo da aceleração diminui acompanhado de um sinal negativo. Então nós temos um pico de novo. No começo, o módulo da aceleração aumenta, acompanhado do sinal negativo, e depois o módulo da aceleração diminui acompanhado de um sinal negativo. Mais uma vez nós temos um pico. Observe que no intervalo de t5 a t6, como a velocidade da partícula vale zero, a aceleração necessariamente se anula. Então observe a construção qualitativa do gráfico da aceleração da partícula versus tempo. Muito bem, dando sequência. Observe agora esse intervalo. Nós temos o mesmo raciocínio, nós vamos aplicar o mesmo raciocínio que aplicamos nesse intervalo. Observe, a inclinação da reta tangente aqui nos dá um ângulo θ no segundo quadrante do ciclo trigonométrico. No começo, esse ângulo θ se aproxima de 90 graus, portanto, o módulo da aceleração aumenta, acompanhado de um sinal negativo. O módulo da aceleração aumenta, acompanhado de um sinal negativo. Posteriormente, a inclinação θ no segundo quadrante vai se aproximando de 180 graus, situação na qual a aceleração se anula. Se aproximando de 180 graus, então o módulo da aceleração diminui, acompanhado de um sinal negativo. Então nós temos de novo um pico. O módulo da aceleração diminui, acompanhado do sinal negativo. E mais uma vez, aqui a velocidade é constante, a aceleração vai para zero. Muito bem. Lembre-se, eu reforço, trata-se de um esboço qualitativo. Enfim, vamos finalizar com o último intervalo. Aqui, a inclinação da reta tangente nos dá um ângulo θ agora no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Então perceba, o ângulo θ no primeiro quadrante aumenta. Nesse início, θ aumenta, então o módulo da aceleração aumenta, acompanhado do sinal positivo. Então observe. Lá para o meio do intervalo, o ângulo θ volta a diminuir. Então observe que o ângulo θ diminui indo para zero. Se o ângulo θ diminui indo para zero, agora o módulo da aceleração diminui acompanhado de um sinal positivo. Então eu tenho que ter um pico ali. Então a aceleração que no início aumenta,
acompanhada do sinal positivo. Posteriormente, o módulo da aceleração diminui, acompanhado do sinal positivo. Então, nós temos que ter necessariamente um pico. Observe o gráfico obtido. Eu estou supondo, obviamente, que a tangente aqui é horizontal. Eu estou assumindo também que no instante t igual a 0 a partícula partiu do repouso. Então, nós temos, a partir do gráfico de x versus t, o gráfico de v versus t, e a partir do gráfico de v versus t, o gráfico da aceleração versus t. Muito bem? Vamos interpretar esse gráfico antes de finalizar este vídeo. Mais algumas observações. Observe o seguinte. Essa parte final é importante. Nesse primeiro intervalo, a velocidade é maior do que zero e a aceleração também. Isso significa que o vetor velocidade e o vetor aceleração possuem a mesma direção e sentido, a favor do eixo x. Logo, aqui a partícula está acelerando. Acelerando. Isso é muito importante. Muito bem. Aqui a velocidade é constante, a aceleração é nula. Muito bem. Nesse intervalo, a velocidade é positiva, então isso significa que o vetor velocidade está na mesma direção e sentido do eixo x, mas a aceleração é negativa. Logo, o vetor aceleração possui a mesma direção, porém sentido oposto ao eixo x. Então, neste caso, a partícula está freando. A partícula está freando. Muito bem. Vamos para o intervalo seguinte. Observe, aceleração positiva, velocidade positiva. Então, acelerando, conforme vimos no primeiro intervalo. Vamos para esse intervalo agora. Observe, velocidade positiva, aceleração negativa, assim como ocorreu aqui. Logo, nesse intervalo, a partícula também está freando. Muito bem. Aqui a partícula permanece em repouso. Vamos reforçar esse fato. Muito bem. Agora, nesse intervalo, dando sequência ao nosso estudo, observe o seguinte. A velocidade é negativa e a aceleração também. Se a velocidade é negativa, ela possui a mesma direção, porém sentido oposto ao eixo x. A aceleração possui a mesma direção e sentido da velocidade. Logo, a partícula está acelerando neste caso. Então, vamos retratar isso. Nesse intervalo, a partícula está acelerando. A velocidade e a aceleração, ambas as grandezas físicas, são menores que zero. Portanto, a partícula está acelerando. Muito bem. Nesta situação, a aceleração é nula, a velocidade é constante. Agora, esse último intervalo. A aceleração é positiva, então o vetor aceleração está na mesma direção e sentido do eixo x. Já o vetor velocidade está na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo x. Neste caso, como nós temos sinais diferentes, a partícula está freando. Perceba que, a partir desses dois conceitos, você tem condições, mesmo que seja qualitativa, de investigar o movimento em cada instante de tempo, sabendo se a partícula se move a favor da orientação da trajetória ou contra. Você tem condições de descobrir se ela está acelerando ou freando, analisando o sinal da velocidade, o sinal da aceleração. E para obter tais resultados, para obter essas interpretações, é crucial a interpretação geométrica da velocidade instantânea e a interpretação geométrica da aceleração instantânea. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.